E mostrar para a criança que nem tudo é sobre dinheiro, né? A parte comportamental, ela tem um papel fundamental na hora da gente tomar decisões financeiras. Educação financeira, para mim, é ajudar a criança a desenvolver a inteligência financeira, mas também desenvolver a inteligência emocional. Então, acontece da gente usar o dinheiro como forma de expressão, e muitas vezes a gente usa isso de maneira errada. Os pais se preocupam quando a criança é muito consumista. Agora, uma criança que não consegue gastar também é um problema, né? Paternidade FC. Fala, família, começando mais um Paternidade FC. Sim, o seu espaço do papai e da mamãe para trocar aquela ideia, para você abrir suas dúvidas, seus erros, seus acertos. Como cuidar de filho não é fácil. Cuidar de filho não é moleza não, mas é muito prazeroso. A gente tá aqui para isso, para convidar você, todo mundo tá assistindo aí para a nossa mesa, a mesa da nossa casa, para trocar uma ideia sobre esse assunto. E ó, se não me conhece, já devia conhecer. Já assistiu outros episódios. Sou o Diego Vinhas, pai do Pedro, 8 anos de idade, e da Maria Tereza, 4 anos de idade, recém-completados. Isso é importante falar. É importante falar. Eu sou o Lucas Reis, o pai do Francisco. Sejam muito bem-vindos. E olha, esse tema de hoje me pega muito, gente. Para pra pensar qual é o principal legado, a principal lição que os seus pais deixaram pra você carregar ao longo da vida. Pensando nisso aqui, eu pensei numa lista enorme. Muito obrigado, pai e mãe, por tudo. Mas eu tenho um ponto a destacar, que é o cuidado que os meus pais tiveram em ensinar a mim e ao meu irmão a lidar com dinheiro. A cuidar do dinheiro, a entender o valor das coisas. A minha família tem uma origem super humilde. Meus pais saíram literalmente da roça depois de 20 e tantos anos morando num sítio mesmo. Vieram para São Paulo absolutamente sem nada, com um filho no colo. Tiveram o segundo filho, no caso eu. E numa vida muito simples e de nenhum tipo de luxo. Tinha conforto, mas não tinha nenhum tipo de luxo. Eles sempre se preocuparam em ensinar a mim e ao meu irmão o valor das coisas e a como lidar com o dinheiro. Da maneira deles, de uma maneira muito simples e muito didática, mas eles sempre tiveram essa preocupação para que nós crescêssemos responsáveis nesse sentido. Acho que não só nesse sentido, mas especialmente no sentido de dinheiro. Eu demorei para entender o quão valoroso foi esse gesto, o quanto foi útil para minha vida esse gesto, mas hoje para mim tá muito claro. E eu não tô falando de entender valor de dinheiro em si, eu tô falando de entender o valor das coisas, entender o quanto dá trabalho para você conquistar algo, o quão custoso é de fato para você chegar em um lugar. A gente vive num país em que quase metade da população está endividada. Metade da população. 81 milhões de pessoas. Isso é metade da população ativa brasileira. Então aqui nessa mesa, ou eu ou você tá endividado. Ou você, tá basicamente. Eu não tô, você no tá? caso sou eu, tá bom. Então, a gente vive num país em que a renda média da população é em cerca de R$3.300. Ou seja, o Brasil é infelizmente um país com uma enorme população pobre. E é também um país com uma população que tem uma dificuldade financeira gigantesca. A gente precisa conversar, sobretudo, em educar as próximas gerações financeiramente. E é por isso que hoje a gente recebe aqui a Priscila Rossi, que é psicóloga e especialista em educação financeira infantil. Priscila, primeiro, obrigado pela sua presença. A gente está muito feliz que você aceitou e que você pôde estar aqui com a gente, ainda que à distância. Então é um super prazer e eu queria começar essa entrevista fazendo algumas perguntas que são fundamentais para o andamento dessa conversa. E você pode responder de uma vez só, tá? Mas calma, deixa eu dar boas-vindas. É verdade, primeiro, né? É mais justo. Bem-vinda, Tudo bem, Priscila? Obrigado. Obrigada, gente, pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada por abrirem as portas para falar de um tema que é tão importante, mas que é pouco explorado ainda. Então, estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês aí. Bom, vamos Agora lá. sim, rufem os tambores. Priscila, a parte mais importante do programa e que define que rumos essa conversa vai tomar. Que time você torce, se é que você torce pra algum. Se você tivesse que assistir um único filme pro resto da sua vida, só pode assistir um único filme pro resto da sua vida, qual seria e qual foi a coisa mais inútil com a qual você gastou o seu dinheiro? Tô começando, time que você torce, vamos lá. Torcer eu não torço não, mas meu pai é corintiano, então desde cedo eu aprendi a falar que eu sou corintiana, mas meu marido é ponte pretano, sofredor,
Nossa, Então, muito sofredor. acompanha um pouco da Ponte Preta ali. Então, mas não torço pra nenhum, não. Apesar de estar verde e branco, porque é homenagem a um time de futebol amador, parabéns, aprovada. Eu, como um corintiano também, a resposta certa. Há controvérsias, eu sou santista. Mas é alvinegro. É alvinegro. Priscila, Tamo ali. se você tivesse que escolher um único filme pra assistir pro resto da sua vida, só pode assistir esse único filme, qual seria? Nossa, é difícil. Eu acho que eu precisaria ter me preparado melhor pra responder. O objetivo A ideia é pegar de surpresa. esse, né? O objetivo é pegar de Mas surpresa mesmo. Um filme que eu acho que me marcou bastante foi Em Busca da Liberdade. Não sei se vocês Sim, ouviram. É um sim, filme muito sim. antigo, que ele tá na prisão Uhum. e tudo mais. Esse filme me marcou bastante na É época. Denzel Washington? Tristíssimo, inclusive, É o né? Denzel Washington? Acho que é o Denzel Washington, sim. Enfim. Não, enfim. acho que ele não tá no filme. Não? Eu acho que você tá confundindo com outro filme. Ah, tá bom. Tô sabendo bem. O cara Parabéns, que tava Diego. lá eu não lembro do nome dele, mas é um cara branco, loiro, que tá preso. Enfim, eu não sei se o Denzel Washington participa, eu não lembro. Eu não me lembro dele Mas também no o filme. principal Em não é Busca da ele, Liberdade? Isso. E qual foi a coisa mais inútil que você comprou com seu dinheiro, Priscila? Putz, eu teria uma lista de umas 15 aqui, tá? Nossa, assim, vale colocar aqui que eu sou meio mão de vaca, assim, sabe? Então eu não costumo gastar dinheiro com coisas inúteis, assim, meu marido gasta muito mais. Mas o que eu posso compartilhar com vocês é que uma coisa que eu e meu marido, a gente sempre conversa aqui, é que quando a gente gasta errado, a gente gasta sempre muito caro. Então a gente compra uma coisa muito cara. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, que, enfim, foi uma decisão errada olhando hoje. A gente comprou uma casa na Austrália antes de voltar para o Brasil. Então a gente estava lá há 5 anos já e compramos uma casa e aí 1 ano e meio depois a gente decidiu voltar para o Brasil, tivemos que vender e tudo mais. Então quando a gente erra feio, sabe? Erra grande, né? Ó, só pra falar, Eu acho que é isso. o serviço do filme, eu errei, eu entendi porque eu errei. O nome do filme que eu tô me referindo é O Sonho de Liberdade. Não, É outro filme. É outro filme. Esse não é com o Denzel Washington. É com o Morgan Freeman. É com o Morgan Freeman, Agora, perfeito. Você me pegou porque eu não sei se é Um Sonho de Liberdade. Não, o da prisão é Em Busca da É Liberdade. Em Busca da Liberdade. É Em Busca da Em Liberdade. Busca da Isso, Liberdade, isso. né? Você falou o filme certo, eu que confundi tudo aqui. Vamos lá. Priscila, pra gente introduzir o assunto de forma bem didática, pra atingir o maior número de pessoas possíveis, o que é educação financeira e o que isso significa quando a gente fala de filhos? Uhum. Eu vou falar da educação financeira infantil especificamente, que é uma definição que eu gosto de usar, né? Se você procurar aí o que é educação financeira, vai ser basicamente você aprender a lidar com o dinheiro, né? Mas eu acredito que vai além. Educação financeira, para mim, é ajudar a criança a desenvolver a inteligência financeira, que obviamente os números fazem parte, os cálculos fazem parte, mas também desenvolver a inteligência emocional. Então a gente muitas vezes acha que não está ensinando, né? Que é uma criança de 2 anos, não tem ainda maturidade para entender sobre dinheiro, mas quando você ajuda aquela criança a nomear o que ela está sentindo, quando você dá o suporte para aquela criança lidar com a frustração, quando você fala não, quando você coloca limite, isso vai ter impacto na vida financeira depois. Então você já está indiretamente ali educando financeiramente. Então acho que é isso, é educar financeiramente e emocionalmente também as crianças aí. E para adultos também vale a mesma coisa, né? Porque hoje a gente sabe que a parte comportamental ela tem um papel fundamental na hora da gente tomar decisões financeiras. É mais ou menos isso que mais causa dúvida, talvez, por isso que esse assunto é tão interessante. O que tem a ver, assim? Parece óbvia a explicação, Priscila, mas eu queria ouvir de você. Qual é a relação que tem, né, a grana, o dinheiro e o emocional? E até para falar, você já falou de uma criança de 2 anos, então tem uma hora certa de falar desse assunto com as crianças? Ou pelo que eu entendi, não. Começa antes da criança se reconhecer por gente. Então, começando pela primeira pergunta. Qual a relação do emocional com a grana mesmo? Todo mundo tem contato com o dinheiro o tempo todo, né? O dinheiro, ele é uma ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia. E é uma maneira, no final das contas, da gente se expressar. Então, acontece da gente usar o dinheiro como forma de expressão. E muitas vezes a gente usa isso de maneira errada. Tipo, né? comprar uma casa na Austrália. Pois é, comprar uma casa na Austrália
no auge do momento da empolgação, achando que vai ficar ali o resto da vida. Entendi, tá. É uma maneira de você se expressar emocionalmente. A gente, no nosso caso, né, eu vou usar esse exemplo para vocês, porque eu acho que vale. Nesse caso da nossa compra da casa, a gente estava buscando um lugar para pertencer, né? A gente estava ali há muito tempo se sentindo isolado, sem poder vir para o Brasil. Então, a gente estava buscando esse pertencimento e buscou de uma maneira errada, comprando uma casa, achando que a gente ia ficar lá para sempre, sendo que não era esse o desejo principal da nossa família. Então, assim, a gente acaba... Mesma coisa que acontece com a comida, a gente come muitas vezes por ansiedade, a gente deixa de comer porque tá nervoso, a gente tá feliz, a gente vai comprar, a gente tá triste, a gente quer gastar um dinheiro. Então, é isso, assim, a gente se expressar realmente através do consumo. Né? E a gente aprende isso desde muito cedo. Sim. Ô Priscila, quando a gente fala de educação financeira para criança, educação financeira infantil... acho que automaticamente a gente pensa... a gente associa a educação como um todo da criança. E a gente sabe que a educação da criança se dá muito pelo exemplo, né? Eu queria entender também o quanto o exemplo é importante pra gente ensinar a criança a lidar com o dinheiro. A gente sabe que tem a questão emocional, mas acho que eu quero entender de você se a coisa do exemplo, se a criança entender os conceitos a partir dos exemplos dos pais é algo que faz sentido, se é mais ou menos esse o caminho mesmo. Posso complementar, Claro, Lucas? Desculpa. claro. Além disso, Priscila, é o exemplo... Você falou, né, de conversar aos 2 anos. Ou é o discurso, ou é os dois. Eu preciso falar com meu filho sobre esse assunto, ou só observando no exemplo é o suficiente para ele perceber algumas coisas? Só para complementar a pergunta dele. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, sim, principalmente até os 7 anos ali, as principais referências da criança são os principais cuidadores, que normalmente são os pais, né, ou... enfim, quem está ali próximo da criança. E a criança aprende muito pelo exemplo, né? Por observar o que está acontecendo no mundo, para entender como o mundo funciona e para ela poder se comportar. Então, obviamente, somos exemplos. Aí vocês podem me falar, né? Mas, e quem não teve educação financeira? Não tive uma boa educação financeira, como que eu vou fazer para ser referência? O primeiro passo é a gente se conscientizar disso e começar a ser referência para as crianças, né? Então, começar a cuidar da própria vida financeira. A criança vê que a gente já está nesse movimento, que a gente está cuidando da vida financeira, já é um aprendizado para ela. Então, a infância é uma época que passa muito rápido, né? Não adianta a gente querer se educar primeiro para depois ir educar a criança. A gente tem que fazer esse processo em paralelo. A gente... cuidar da nossa vida financeira e ensinando ali a criança. E quando a gente está educando os nossos filhos também, eles aprendem, a gente aprende muito com eles, né? Eles nos ensinam bastante também. Então, aproveitar esses momentos, acho que a palavra, né, para definir isso é intencionalidade. É ter intenção de educar e de falar sobre esse tema com a criança, para ser uma boa referência, para poder fazer diferente com o que foi feito com você, para quebrar ciclos, acho que é isso. Porque aí vai uma mistura de tudo, né, Lucas? Vai ter a intenção, vale tudo. Vai o exemplo, vai o discurso. Claro. Tem da intenção que vale. Exatamente. As coisas... O conversar é muito importante também, obviamente. Um canal de comunicação ali para a criança, para falar sobre esse tema, trazer o dinheiro de maneira natural, né? Não ser um assunto que é tabu, que é evitado, é importante, obviamente, também. Sim. Por quê? Porque a criança, Priscila, ela não tem a menor noção do que é isso. Ela acha que a gente tem dinheiro pra tudo. Ela acha que a gente é um banco, a criança. É uma dúvida, porque parece, não sei. Depende da fase que a criança tá. Pra ela é difícil entender toda a dinâmica do dinheiro. Mas o dinheiro faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina. Então, a gente querendo ou não, a criança está tendo contato com o dinheiro. Ela está observando. E quando a gente abre mão, né, de ser essa referência, de ser um guia nessa jornada da criança, ela vai aprender por outros meios. Vai aprender com os amigos na escola, vai aprender assistindo vídeo no YouTube, vai aprender assistindo novela, filme. E aí as referências dela podem ser equivocadas para os valores da nossa família, porque a gente acha importante que ela aprenda. Então, melhor, né, para a nossa família, para o desenvolvimento dos nossos filhos, que a gente tome as rédeas dessa situação, que a gente
realmente eduque financeiramente, a gente se prepare para fazer essa educação, do que deixar à mercê, porque a criança ela está aprendendo. E qual que é o grande perigo também? A criança ela tem uma experiência de vida pequena, ela não tem muitas referências ainda. Então, o que pode acontecer? Ela ouvir uma coisa aqui, outra coisa ali, e chegar numa conclusão ela mesma, que muitas vezes não é adequada, né? Então, você vê o seu pai e sua mãe brigando, por exemplo, né, por conta de dinheiro. Uma criança, por exemplo, por volta de 5, 6 anos aí, ela é muito egocentrada ainda. O que isso significa? E é normal, é parte do desenvolvimento, mas ela acha que tudo que acontece em volta dela é para ela ou de responsabilidade dela. Então, a criança pode criar na cabeça dela, porque é o que é esperado dela nesse momento, que aquela briga aconteceu por causa dela, que aquela briga aconteceu por causa do pirulito que ela pediu na padaria, sabe? Sim. Esse tipo de coisa a gente vê acontecer. Ô Priscila, existe uma diferença entre criar uma criança que seja financeiramente... como que eu posso dizer? Uma criança consciente financeiramente e uma criança que seja excessivamente preocupada com dinheiro? Tem diferença entre uma coisa e outra? E como que você acha esse equilíbrio entre fazer a criança ser de fato educada ali do ponto de vista financeiro e não ser uma criança... Bitolada. Bitolada com questões financeiras? Eu acho inclusive, me arrisco dizer, minha esposa Renata me corrija, eu acho que o Pedro é quase um pouco bitolado. Tá resvalando no bitolado? Eu acho que eu resvalo no bitolado. Ele pegou um caminhão esses dias, a gente tava no supermercado, ele pegou o caminhão, um brinquedo. Veio pegou um caminhão, tem que explicar, um brinquedo, tá, gente? Não pegou um caminhão, literalmente. Um brinquedo, e veio correndo super feliz. Um caminhão. Pai, olha que legal. Ele veio muito feliz, muito feliz. Agora, será que você consegue me comprar isso no Natal? Aí eu falei, caramba, velho. Natal é só no final do ano, filho. Custava R$80, assim, não é um valor absurdo, não era nada de 3 mil, 4 mil. Eu falei, sério que ele tá nessa neura, assim, não pode... E aí depois eu fiz uma surpresa e comprei o caminhão e ele ficou super feliz. Mas assim, só pra dizer, eu acho que tá beirando o neurótico. O neurótico não, o bitolado, sabe? Eu disse que eu acho que eu resvalo no bitolado também, porque há pouco tempo minha mãe contou uma história muito parecida pra mim e pra minha esposa, a gente tava conversando e ela falando... a gente ensinava os meninos a lidar com dinheiro e tal. E o Lucas... Ela falava, o Renato era gastão, mas o Lucas era tipo mão de vaca. E, putz, quando ele queria ganhar alguma coisa, ele vinha e falava assim, no Natal você me dá? Sabe? Ela falava, às vezes até dava partir um pouco o coração, porque já queria dar na hora, mas não podia e tal. Acho que o Pedro tá no mesmo caminho que eu. Ajuda a gente aí, mas, Priscila. Enfim, Priscila, eu queria saber se existe diferença entre uma coisa e outra. Como identificar, né? Como você identifica e como você evita que vá pra esse lado mais de virar problema, né? De virar um problema. Uhum. Os dois extremos, eles são preocupantes. A gente costuma olhar só para a criança que é muito consumista, né? Uhum. Os pais se preocupam quando a criança é muito consumista. Agora, uma criança que não consegue gastar, ela muitas vezes é vista de uma maneira positiva. Meu filho é econômico, meu filho não gasta, mas também é um problema, né? O que a gente pode fazer aí para optar pelo caminho do meio? Primeiro, vai muito da personalidade da criança também. Então, eu acho que tem que... Assim, é difícil eu dar um diagnóstico aqui só pela história, mas ver o tipo de personalidade que a criança é. A faixa etária também eu acho que é super importante. Quantos anos ele tem, o Pedro? 8. 8 anos. A faixa etária também é importante. Nessa fase aí, eu acho que ele começa a entender mais o mundo, a influência que ele tem no mundo, né? Então, assim, para a gente pegar o caminho do meio, é mostrar para a criança que o dinheiro é uma ferramenta, que ele tem que ser usado para facilitar a nossa vida, né? Ele é uma ferramenta que trabalha para a gente, não a gente trabalha para ele. E aí, ter sonhos, ter objetivos, ter metas, se preparar realmente para alcançar essas metas, né? Ajudar a criança a ter metas, primeiro metas de pequeno prazo ali, depois metas mais longas. E mostrar para a criança que nem tudo é sobre dinheiro, né? Então, tem algumas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia que não passam pelo dinheiro, que o dinheiro é o menos importante. Então, vamos fazer uma viagem, sei lá, para a Austrália? A gente vai se programar, vai juntar o dinheiro, mas estando lá, né, a gente vai aproveitar, a gente não vai ficar, né, com controle financeiro do tipo, não vamos tomar um sorvete porque a gente não tem dinheiro para isso, né? Tentar mostrar para crianças também e passar a segurança para a criança, né? Quando o dinheiro ele é um problema na família,
muitas vezes a criança acaba indo para um desses dois extremos, ou gastando demais, ou tendo medo de gastar, né? Para exemplificar, que eu acho que é muito bom, assim, dar exemplo para a gente entender, eu tenho uma aluna minha que uma vez ela me contou que quando ela era criança, o pai dela era caminhoneiro, ele viajava e ficava um mês fora. E ele dava uma mesada para ela e um dinheiro para a mãe passar o mês, né? E quando ia chegando o fim do mês, eles não sabiam muito bem que data que o pai voltava, a mãe começava a ficar nervosa, porque Sim. o dinheiro estava acabando, não sabia se o pai ia chegar ou não. E o que aconteceu com essa minha aluna? Ela tinha medo de gastar a mesada dela e a mãe dela precisar do dinheiro no final do mês, quando ela era criança. E isso ela carrega até hoje para a vida, né? Ela tem medo de gastar, de faltar ali na frente, de ter um imprevisto. Então, acho que é isso, é buscar o equilíbrio e mostrar para a criança que o dinheiro está ali para nos beneficiar, para ser usado como uma ferramenta. Precisa de responsabilidade, de respeito, mas ele não é o centro, né, da nossa vida. Sim, eu acho curioso como a gente carrega esses elementos, né? Bom, acho que pra bem e pra mal, né? Porque quando a gente aprende... Cara, meus pais fizeram um esforço enorme, como eu disse, pra que eu e meu irmão aprendessem a lidar com dinheiro. E assim, de uma forma absolutamente natural. Depois de adulto, meus pais nunca precisaram conversar comigo e com meu irmão sobre dinheiro. Tipo, cara, você tá gastando demais... Cara, você tá levando uma vida que você não pode levar. Eles nunca precisaram. É meio que... Sabe? E foi dá orgânico. dá a sensação de que é automático. Cara, não é. Eles tiveram um trabalho. Mas é absolutamente orgânico, assim, né? E é o exemplo da sua aluna, assim. No caso dela, é um exemplo negativo, porque gerou um problema pra ela. Mas é um efeito claro de algo que você faz na infância que depois você vai carregar pro resto da vida, né? Priscila. E nem pode falar. sempre a gente tem um retorno positivo também, Exato, né? Eu acho que vale a pena, se comparar você com seu irmão, não sei como é hoje em dia, mas eu também sou uma pessoa que fui educada financeiramente, dentro do que os meus pais sabiam ali, né? Cometeram alguns erros e enfim. Mas se você me comparar com a minha irmã é uma pessoa que gasta sem Não, eu e meu irmão, a gente tem problema, inclusive, com gastar. Vocês não gastam. Então. Cara, às vezes muito menos do que deveria. Às vezes a gente vai a gente se espelha nos nossos pais e outras vezes a gente acaba indo pro caminho contrário, Exato. né? Isso acontece também. Exato. E, a gente vai pro nosso quadro agora. Eu vou deixar uma pergunta no ar, depois você responde, Priscila, que é o seguinte. A gente vai começar nosso quadro agora especial, Que Vacilo Paizão, certo, Lucas? Sim, senhor. Mas eu quero saber, depois do quadro, eu queria saber muito, já vai pensando, Priscila, como identificar uma criança, o seu filho, ser consumista, e o que a gente faz? Se a gente conseguir identificar, o que os pais podem fazer? Vamos pro quadro? Cenas dos próximos capítulos. Vamos pro quadro, então. Que Vacilo Paizão. Chama lá, então. Senhoras e senhores, chegou o momento mais esperado deste programa. A gente fica pelado aqui agora. Não. A gente se expõe. Pelado emocionalmente. É uma metáfora, tá? Talvez, uma metáfora. então beleza. Claro que é uma metáfora, Lucas. Você acha mesmo? Ufa. Vamos lá, que vacilo, paizão. Que vacilo, paizão. Diego Vinhas. Pois não, vamos lá. O que você tem pra gente? Bom, a minha história é simples, talvez a realidade de muitos pais por aí. O Pedro chegou à fase de querer mesada, de pedir a mesada. Sim. Tentamos vários métodos, né? Um deles foi o quadro de tarefas, que ganha pontos e tal. E eu como bom, né? Como bom não sei se sou bom, mas como alguém que gosta muito de futebol, fiz lá a pontuação, no máximo você vai ganhar, sei lá, R$20 por mês, se você conseguir a pontuação máxima. Tinha uma regra. Sim. Ele sabia quais eram as regras e aí ele foi. E foi muito bem, deu tudo certo, tá? Só que ele foi dando uma... Uma patinada. Patinada. E eu também. Eu parei de acompanhar, então ficou meio que amador o negócio, né? Ficou largado. Então perdeu. Então eu não consegui dar continuidade. Então, acho que o primeiro vacilo foi esse aí. Sim. Tava dando tudo certo, ia ser um sucesso. E aí vacilei, mas calma, que o negócio vem agora. O Pedro, meu filho, não sei, ele não tinha a menor noção do que é dinheiro, a não ser uma cédula. Sim. Então eu tive que ir ao banco, depois de 1000 anos que eu não ia num banco 24 horas, tirar dinheiro pra dar o dinheiro pra ele. Como faziam os Incas e os Maias. Como faziam os Incas e os Maias. E aí ele viu o dinheiro e aí colocou numa carteirinha dele, ficou super feliz. Ótimo. Até um dia que eu tava em um lugar, não vou lembrar detalhes, e cadê que meu celular tava com bateria? Fazer o Pix, né? O famoso Pix. Eu peguei o dinheiro do meu filho e não devolvi até hoje.
Ele tem R$10 só, coitado. E tá na minha carteira, os R$10. Então, quer dizer, eu dei a mesada, eu já peguei dele, mas ele sabe que ele tem um crédito comigo. Você fez um empréstimo. Ele tem uma consciência. Ele tem a consciência de que O problema é se ele te cobrar juros, né? só que assim, eu perdi, eu não sei quanto. Eu já perdi, ele também. Então, assim, não deu certo. Tinha tudo pra dar certo, mas assim, por enquanto. Mas a intenção foi boa. Deu tudo errado. Não rola mesa, não tá rolando a mesada lá em casa. Você pegou o trocado dele por uma boa causa, provavelmente. Pra pagar uma padaria. Não foi pra comprar cigarro? Não foi. Então tudo bem. Nem jogar em máquina caça-níquel. A dona financeira tá se coçando aqui. Pois é. Não, mas é isso. A dona financeira quer opinar depois. Pode julgar. A ideia é essa. A gente se expõe. Eu vou trazer um que vacilo paizão que não tem relação com finanças, tá? Priscila, eu sou pré-pai, né? Francisco tá pra chegar. Talvez quando eu estiver assistindo já tá dando de mamar às 4 da manhã. Perfeito. Eis que, no último domingo, nós estamos gravando esse episódio numa sexta-feira, no último domingo, eu e a minha esposa, a Rafaela, fomos ao hospital fazer o cardiotoco, né? Que a partir da 37ª semana você tem que fazer frequentemente o exame pra saber se o coração tá batendo direitinho, tal. Exame de vitalidade, que chamam. Cara, a gente fez o exame, o médico falou assim, olha, tem um líquido um pouco alterado aqui, sua médica vai conversar com você. Já gelamos, né? A gente tá ouvindo há mais de um mês a frase, já arrumou a malinha do bebê? Já tá tudo certo pra maternidade? E a gente, não, depois a gente arruma. Eis que saímos do exame, nossa médica nos liga e fala, olha, esse líquido tá alterado. Ele tem que estar no 18, ele tá dando 24,4. Refaz o exame de manhã, porque aí, de repente, a gente estuda a possibilidade de já induzir o parto ou de fazer uma cesárea. Eu não te falei isso, né? Não! Saímos eu não sabia disso, velho. Abrindo o Mercado Livre. Você tá maluco? Comprando todos os produtos que faltavam. Faltava uma cacetada de produto. Fazendo mala, colocando o bebê conforto no carro. Você pode olhar hoje, o bebê conforto no carro. Finalmente. Até então não estava. Arrumando o carrinho. Teve que ser na dor, né, Lucas? Correndo, cara. Saímos correndo pra tudo. Enfim, vacilaço. Porque se fosse nascer de fato, ele ia nascer... Tem roupa de frio que não tá lavada ainda. E tá frio pra cacete em São Paulo. E a gente não preparou nada. Meu Deus do céu, velho. Enfim... Não nasceu, tá? Francisco ainda não nasceu. Mas tá tudo arrumado. Agora tá tudo semi-arrumado. Não aprende, refizemos o exame, o líquido já deu abaixo, provavelmente é um efeito do que a Rafaela comeu no final de semana, tá tudo certo, tá tudo bem, mas a gente não tinha absolutamente nada preparado, cara. O bebê ia nascer, possivelmente, a gente não tinha nada preparado. Tá vendo? Que vacilo. Famoso vacilo, né? Também é uma história financeira, né? De certo modo, né? Tudo de última hora, comprou tudo mais caro. Comprei mais caro, possivelmente. Pode ser mesmo, é verdade. Não tinha pensado por esse lado. Você tem uma história também, Priscila, antes de nos julgar? Tô brincando. Não, vou julgar. Tô aqui me preparando. Acho que eu vou contar uma história que eu já contei nas minhas redes. Que foi como eu aprendi a lidar com a frustração quando eu era muito pequena, né? Quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, minha irmã ganhou um pogobol. Vocês lembram do pogobol? Claro que eu lembro. Sim. Ela ganhou um pogobol e assim, era um presente de aniversário, eu acho. E todo mundo brincou com esse pogobol o dia inteiro. Aí no final do dia, minha tia, que era mais velha, que era adolescente ali, início da vida adulta, foi brincar e estourou esse pogobol. E a gente era uma família que não tinha dinheiro para repor, né? E os pais hoje falam, mas seu filho vai ficar frustrado, o que vai fazer? Não tinha o que fazer nessa situação. Então, assim, lembro disso até hoje, mas aprendi com essa situação também que tem horas que não tem o que você fazer, né? Brincou, aproveitou e acabou ali, então o pogobol durou um dia só. Foi intenso, o importante é que foi intenso. Foi. Que vacilo. Ficamos todo mundo com bolha no pé. Que vacilo tiazona, né? Deveria ser o nome do quadro nesse caso, né? O vacilo foi da sua tia, nesse caso. Da tia, exatamente. Não era apropriado pra idade dela, né? Não era apropriado, definitivamente. O que eu já torci de tornozelo nesse pogobol não é brincadeira. É um brinquedo meio violento. Nossa, já torci tornozelo bastante. Bom brinquedo. Mas é legal. Priscila, nos julgue. Calma, ela vai falar. É isso. O diagnóstico aí, Priscila. Várias coisas para falar, né? Eu acho que são coisas importantes aí para que quem estiver ouvindo a gente tenha em mente. Uma coisa que você falou, Diego, é do dinheiro, né? É importante trazer o dinheiro físico para a criança, tá? Então, pelo menos nos 6 primeiros meses ali da mesada, independente da idade que a criança tem, traga o dinheiro físico. Por quê? Porque a criança, ela precisa, para entender o mundo de maneira abstrata, né? O dinheiro que está no banco, o dinheiro que sai no Pix ali, ela precisa entender o mundo de maneira concreta. E ela só entende como o dinheiro funciona usando o dinheiro. Por isso que a mesada é uma ferramenta tão importante, por isso que eu sou fã da mesada, porque você consegue oferecer para a criança
um laboratório de vida mesmo, né? Ela vivenciar aquela experiência. Então é importante ter o dinheiro físico. Tô achando que eu acertei só aí. Aí você acertou. Você achou que estava errado, mas não estava. Mas o quadro de tarefas, remunerar por atividades domésticas, por boas notas, por bom comportamento, ele não é indicado. Por quê? A mesada ela tem que ser desassociada de qualquer tarefa, de qualquer trabalho que a criança faça. E é um erro muito comum, né? Por isso que eu digo que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprender e ensinar com intencionalidade. Porque a gente pensa no uso da mesada da mesma maneira que a gente pensa no uso do salário. Só que o cérebro da criança está em desenvolvimento ainda. A criança, dependendo da fase em que ela está apta para aprender certos conceitos e para entender certas dinâmicas ali do dinheiro. Então, a criança ainda não está pronta para entender que você vai substituir o dinheiro pelo trabalho, né? Vai trocar ali o dinheiro pelo trabalho. Nessa fase, a gente corre muito risco da criança colocar o valor dela no dinheiro que ela está recebendo. Então, se eu sou bacana, eu recebo dinheiro. Se eu não sou, isso tem impacto na autoestima, né? Então, isso é muito ruim. Isso é um ponto. O outro ponto é a criança deixar de fazer as tarefas quando o dinheiro não for mais interessante para ela. Então, a gente corre o risco de... Você falar, vou dar um exemplo mais simples, né? Se você arrumar sua cama todo dia, eu te dou R$1. E se a criança não precisa de R$1, ela vai deixar a cama desarrumada, né? Só que é importante para a família de vocês que ela tenha o hábito de arrumar a cama, né? Que ela tire boas notas. Então, a gente acaba deixando para a criança a decisão de algo que precisa ser feito, né? Ela faz parte de uma comunidade, que é a família ali, e ela tem responsabilidades ali dentro para o ambiente ser agradável para todo mundo, ela tem que fazer a parte dela, então não é recomendado. Obviamente que, posteriormente, você quer que a criança aprenda que através do trabalho que você ganha dinheiro, ela pode ter trabalhos que a gente pagaria para terceiros. Então, por exemplo, cortar uma grama, dar banho no pet, essas coisas a gente pode pagar, mas não associado à mesada. A mesada, ela é uma ferramenta que ajuda muito mais os pais a educarem os filhos financeiramente do que é um dinheiro para a criança mesmo. É uma doação que a gente faz, e isso a gente pode e deve explicar para a criança. Então, é parte do orçamento da família que eu estou compartilhando com você para que você aprenda a lidar com dinheiro. E dá trabalho, né? Não vou ser mentir aqui para vocês e dizer que não é trabalhoso, dá trabalho, é cansativo, mas é um investimento que a gente faz pensando lá no futuro, né? Sim. Pensando nisso, Priscila, é interessante, porque você tá... Pra mim é uma novidade, tá? Desassociar completamente a educação financeira com tarefas ou... Não é uma troca, né? Ou não é uma troca. Não vou falar nem chantagem, que não é exatamente uma chantagem, mas a condições, né? Condicionar o ganho daquela mesada. E o contrário, assim, em algum momento a mesada pode... talvez eu saiba essa resposta, mas eu queria ouvir, virar um castigo. Então, o contrário, poxa, a criança... Ou nota, ou comportamento, e o pai... então eu vou tirar a mesada. Ou não, a mesada tem que continuar mesmo com comportamentos questionáveis. Tô brincando, mas enfim. Deve receber essa condição também? Existe um momento para isso ou nem pensar? Não, a mesada, ela é uma ferramenta pedagógica. Tá. Então, a gente não vai usar nem para punição e nem para recompensa. A gente vai usar a mesada para ensinar a criança a usar o dinheiro. Do mesmo jeito que premiar a criança com a mesada por bom comportamento, boas notas, pode ter um impacto na autoestima, punir também pode ter, né? Então, não é recomendado. Obviamente que a criança precisa de limite, esses limites eles têm que ser colocados, mas nunca associando o dinheiro com isso. E a gente também tem que ter em mente, né, que a nossa relação com os nossos filhos é uma relação de pais e filhos, né? Não é uma relação de patrão e empregado, Sim. Não é uma relação de banco e cliente. E para a criança isso fica muito confuso. Quanto mais nova a criança, mais confuso isso fica, né? Quando a gente faz essas associações. Então, não é recomendado. E idade? Tem idade certa para começar?
Pra criança. A gente falou um pouquinho aqui, né, no começo de começar ali, quando a criança é pequenininha, ensinando sobre nomear os sentimentos, aprender a lidar com a frustração. Então, desde os 2 aninhos ali, a criança já consegue ser educada, começar a ser educada financeiramente. A partir dos 2 anos, quando a criança... eu tenho um vídeo no TEDx sobre isso. Quando a criança fala, compra para mim, significa que ela já entendeu que o dinheiro existe, né? Ela já entendeu que o dinheiro existe, pode não entender toda a dinâmica, mas ela sabe que ele é trocado por coisas gostosas, por brinquedos. Então, quando a criança diz isso, a gente já consegue começar a trazer os conceitos mais financeiros. Então, levar a criança no mercado, a criança ajudar ali na hora de passar a compra no caixa, entregar o cartão pro caixa, né? Talvez digitar ali a senha, porque tem criança que muito novinha já sabe a senha do cartão. Essas coisas, por mais pequenas que sejam, são corriqueiras, fazem parte do dia a dia e vão educando a criança para que ela vá entendendo essa dinâmica do dinheiro e para que... É um empilhamento de conhecimento, né? A gente precisa começar com esse básico para depois ir trazendo temas mais complexos, assuntos mais complexos para a criança ir entendendo como o dinheiro funciona. Diego, você fez uma pergunta antes do Que Vacilo Paizão, eu só queria voltar numa questão que a gente acabou pulando aqui, que eu acho que é importante. Porque, Priscila, sempre que a gente fala aqui no Brasil sobre finanças pessoais, educação financeira, dinheiro, parece que a gente tá falando sempre com classe média alta. E eu tenho a sensação de que essa conversa tem que ser especialmente com as classes mais baixas, né? Eu tava lendo há poucos dias na Folha de São Paulo a história de uma menina chamada Vitória Martins, do Ceará. Ela achou uma solução para as dificuldades financeiras da família dela a partir de um projeto de educação financeira da escola dela, uma escola pública no Ceará. A escola dava algumas atividades e alguns jogos ali de tabuleiro que ensinavam muito sobre educação financeira. E ela começou a pensar sobre isso, achou uma solução para a família dela em que a mãe estava desempregada, eles começaram a vender ovos que acho que a avó dela produzia, enfim. Meio que resolveu o problema da família, a família melhorou de vida, a mãe voltou a estudar, a partir disso a mãe começou a arrumar empregos melhores, enfim. Entra numa espiral positiva, assim, sabe? Talvez, assim, uma prova vivíssima e recente de como a educação financeira pode mudar a vida, pode transformar a vida das pessoas, né? E é justamente essa questão que eu queria te fazer, Priscila. A gente pode considerar que a educação financeira é uma ferramenta de transformação social mesmo, sabe? Tentar puxar mesmo para esse lado de tentar conversar até com as classes mais baixas para dizer, se você aprender sobre esse assunto, você vai melhorar de vida. E não é só sua família, né? Não é a sua família, exatamente, não é só a sua família. O impacto é maior, talvez. O impacto é muito maior. Então, assim, você concorda que é de fato uma ferramenta de transformação social? Super concordo. Acho que as pessoas, especialmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, aí são as pessoas que mais precisam. Quem recebe pouco dinheiro é quem precisa aprender a administrar melhor esse dinheiro, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia ainda é um privilégio da classe média, média alta, ter acesso a essas informações, né? Porque são pais que estão mais conscientes, essa educação ela vem muito através dos pais, né? Então, um pai que está desempregado e preocupado em colocar a comida na mesa, né, dificilmente ele vai ter tempo e cabeça ali para educar financeiramente. Por isso que a escola tem um papel tão importante, né? E o tema quando a gente, no nosso bate-papo aí antes da gente começar, eu falei, né, que eu comecei há 7 anos atrás, onde tudo era mato, né? Eu comecei, não tinha quase ninguém falando disso, e hoje já é um tema que está muito mais vigente, assim, nas escolas, as pessoas estão falando disso. E existem muitos projetos hoje nas escolas que levam essa educação financeira para a escola. Então, essa transformação, né, a gente falou muito dos pais serem exemplo, mas essa transformação também da educação, da criança aprender na escola e levar para os pais para dentro de casa, ela também acontece, né? Então, eu acho que a gente tem que cobrar políticas públicas que levem a educação financeira para dentro da escola, para que essas crianças também tenham acesso e tenham acesso dentro da realidade delas, né? De repente, uma criança de uma favela, de uma comunidade, ela não vai receber mesada, né? Então, vamos entender qual que é a realidade que ela está ali, como que ela pode aprender através desse dia a dia, que é o exemplo que você acabou de dar aí, né? A avó produzia ovos, ela começou a vender e, enfim, ajudou a família ali. Então, acho que é isso. Assim, 81 milhões de pessoas já estão endividadas. Assim, metade da população ativa, como eu citei no início. Cara,
beleza, a gente tem que ajudar essas pessoas, mas talvez o mais interessante seja a gente ajudar a próxima geração para que ela não se junte a esse grupo, né? Sim. Acho que talvez seja o ponto. Você tinha 2 questões que você fez antes do que você... Eu acabei não dando continuidade, mas como identificar, Priscila, o seu filho, agora falando diretamente com os pais, né? Como identificar que o seu filho é uma criança consumista, como diagnosticar isso, e o que fazer, né? Se eu percebi, assim... E outra coisa, levando em consideração qualquer pessoa, precisa procurar o médico. Não, a pessoa com baixa renda não tem condição nenhuma de procurar. Como ela pode identificar? Vamos falar com todas as pessoas agora e o que ela pode fazer na prática, de fato, agora, assim, por exemplo. Acho que o primeiro ponto é a gente separar os conceitos, né, de consumidor e consumista. Nós somos seres consumidores, né? A gente vai consumir, querendo ou não, a gente consome a casa que a gente mora, a comida que a gente come, a água que a gente bebe. Então, somos seres consumidores. Qual que é o problema? É o excesso. É o consumir sem necessidade. Isso quer ser consumista. É consumir em excesso, sem ter necessidade, causa um impacto, muitas vezes, no orçamento familiar, às vezes até impacto social, né, na natureza, porque você está usando muitos recursos naturais. Então, tenha em mente isso, né? Uma criança consumista, muito provavelmente, ela vai ser de uma classe mais alta. Acho que é difícil a gente ter uma criança de classe baixa que seja consumista, né? Por quê? Porque o que acaba acontecendo com essas crianças que são consumistas é que os pais, muitas vezes por culpa, né, são pais que às vezes trabalham fora, que estão sempre viajando, acabam substituindo a presença por presente, né? Então, está sempre suprindo aquela criança de itens para preencher uma ausência que não pode ser preenchida. De novo, né? A gente falou lá no começo do que tem a ver a parte emocional com o dinheiro, isso é uma das principais causas, né? Então, eu acho que esse é um ponto, ter tempo de qualidade com a criança, sem que o dinheiro esteja envolvido, evitar de trazer, né, tentar substituir a sua presença ali por presentes, mostrar que tem situações do dia a dia em que a gente não precisa do dinheiro, né? Muitas vezes, né? Mostrar para a criança isso. Então, acho que é isso, assim, mostrar para a criança que existe alternativa. E a mesada, eu acho que é uma excelente ferramenta para isso, porque para as crianças tem a possibilidade de ter mesada, né? Porque a criança começa a ter que administrar aquele montante de dinheiro. Então, se ela quer comprar figurinha da Copa, ela vai ter um limite ali que ela vai ter que fazer escolhas com aquele dinheiro, vai ter que lidar com a frustração das escolhas dela, vai ter que encontrar alternativas, então trocar com os colegas do prédio, né? Então, acho que é isso. Eu fiz um post recentemente sobre figurinhas da Copa, depois vocês olhem lá, que deu uma super polêmica porque as pessoas realmente não entenderam. A gente ia te perguntar justamente isso. Pode falar sobre ele. Justamente isso. Tá anotado aqui pra Priscila falar por que o álbum da Copa pode ajudar nessa questão de educação financeira. Porque é uma ferramenta, né, no final das contas, de educação financeira também, né? Eu vi hoje um post que eu depois vou até comentar sobre ele lá nas minhas redes, de uma mãe que comprou mais de 2.000 figurinhas para o filho completar o álbum rápido, né? Então, assim, todo o processo de educação e de memória afetiva que podia existir ali já deixou de existir. Trocar, né? Trocar, interagir, enfim. A interação social, aprender a lidar com a frustração, negociar, né? Negociar com um amigo ali, te dou uma que vale mais, você me dá 2 que vale menos. A do Neymar vale o dobro, né? A brilhante. Então, e aí você vai desenvolvendo habilidades socioemocionais, além das habilidades financeiras, ao lidar com algo que faz parte da vida do brasileiro, né? O meu post foi super polêmico por conta disso. Eu mexi ali com uma paixão nacional e foi mal interpretado o texto, né? O que o pessoal interpretou, Priscila? O que eles falaram? Quais eram os... Tipo de coisa assim, mas uma figurinha é só figurinha, né? As pessoas não podem mais ser felizes. E não era nada disso que eu tava falando, né? Eu tava falando como usar essa ferramenta para educar financeiramente também.
Enfim, tem umas coisas que são até meio cômicas, assim. Você lê e não acredita. O que mostra também como as pessoas não são educadas financeiramente, né? Porque não conseguem fazer essa associação, não conseguem olhar por esse ponto de vista. É que eu tenho a sensação, Priscila, de que quando a gente fala de educação financeira, a gente pensa única e exclusivamente de dinheiro, né? Não é necessariamente... A gente não tá falando necessariamente de dinheiro, a gente tá falando de dar valor às coisas, de entender processos, de entender questões emocionais, enfim. E o Albert Figueiredo é uma oportunidade, né? De tudo isso, não só. Bom, e aí? Acho que a gente tem que encaminhar pro fim, né? Então tem que chamar o nosso quadro, né? Chama aí, por favor. Chegamos à reta final, aos 45 do segundo tempo do nosso Paternidade FC, falando de educação financeira infantil com a nossa gloriosa querida Priscila. Mas agora chegou o momento, aquele momento do Não é a Mamãe. Você vai descobrir... Primeiro puxa uma vinheta. Vinhetinha, vai, vinheta. Muito bem, o quadro Não é a Mamãe é o seguinte, a gente vai soltar um áudio, eu vou soltar o áudio, consegui, viu, Priscila? Peguei aqui um áudio escondido. Conseguiu. Eu garanto pra você que o Lucas não sabe o que é, eu vou mostrar pra vocês o áudio de uma personalidade, que o tema é paternidade, e vocês vão adivinhar quem é, tá bom? Manda bala. É isso. Vamos lá. Eu vou botar aqui o áudio no microfone, aqui perto de você, Priscila, você me fala se você escuta, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vou aumentar aqui, peraí, agora. Meu pai nunca falava da guerra. Nunca. Mas quando ele ficou doente no hospital, ele confundia já as coisas no final da vida. E ele falava comigo que os nazistas estavam em volta, que ele precisava se cuidar. Eu sei quem é. E que nós precisávamos nos proteger. Meu pai faleceu com 80 e poucos anos. Quer dizer, ao longo da minha vida ele não falou nada. Ali depois, você vê que estava dentro dele aquele tempo todo. E aí? Eu sei quem é. Você sabe quem é, Priscila? Eu não sei, não. Posso dar uma dica pra Priscila? Pode. Priscila é um ator. Obviamente brasileiro, um ator. Sim. Eu vou chutar aqui, tá? Que foi o primeiro. Ela é a convidada, ela é a convidada. Eu tava ouvindo Wagner Moura. Não, mas eu já trouxe ele. É uma boa opção. É o Dan Stubach? É o Dan Stubach. Putz, sabia. Lembra do Dan Stubach? Que é a cara do Tom Hanks? Tom Hanks brasileiro. É o Tom Hanks brasileiro. É. Eu sei quem é, mas não ia pensar. E eu reconheci a voz, assim. Sim. Eu já ouvi essa voz em algum lugar, mas não... Ponto pra mim. Perdi. Acho que é o primeiro que eu acerto nesse programa. É o primeiro que você Acho que é o acerta. primeiro que eu acerto. Mas você não leva a lugar nenhum, tá? Ele não vai ganhar mesada por isso não, viu, Priscila? Infelizmente. Prêmio, né? Não tem. É só um parabéns. Priscila, obrigado. Muito obrigado. Foi um papo muito legal. Quando você estiver em São Paulo, venha, nos avise e venha ao estúdio pra gente conversar mais. Acho que a gente tem papo pra mais 2 horas de conversa aqui. Como sempre, né? E... assim, é um tema que me pega muito, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, justamente por esse ponto que nós falamos, não é falar sobre dinheiro exatamente, e a gente tem a sensação eu tenho a sensação de que quando a gente fala desse tema, é sempre conversando com classes mais altas, a gente precisa conversar com as classes mais baixas sobre isso, é assim que essas pessoas vão conseguir transformar suas vidas, enfim, vão conseguir melhorar mesmo, e vão conseguir estudar melhor, vão conseguir empregos melhores, e enfim, assim acho que a gente faz um país melhor. Obrigado de verdade pela sua presença, Priscila. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema, eu já falei no começo, né? A gente está engatinhando ainda no tema educação financeira infantil, então vocês terem aberto esse espaço para mim me deixa muito honrada e muito feliz. Suas redes, Obrigada. Priscila. Como que as pessoas te encontram? Eu tô no @educação, tudo sem acento, tá? @educação.financeira.infantil. Me procurar por Priscila Rossi também, vocês vão me encontrar aí. Eu tenho YouTube, tenho TikTok, então eu tô nas principais redes aí. Boa. Diego, obrigado mais uma vez. Se você está assistindo este programa e não deixou um like, você está errado. Que vacila, hein? Não vai ganhar mesada, exato. tô brincando. Já deixa um like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê numa próxima, né? Até mais, até a próxima Paternidade FC. Valeu. Valeu.